eu completei 1 ano, eu vivi a guerra. Somos 7 contando com nossa mãe e pai, e eu fui o último a nascer. Vivíamos em casas de palha. Infelizmente, quando eu tinha 5 anos, a minha mãe e o meu pai morreram no mesmo ano. Foi a minha tia que tomou conta de mim e me educou, com muita humilhação e tortura. E eu nunca pude realmente saber o que era viver. O meu irmão mais velho decidiu que íamos para Khartoum, para a capital. Eu trabalhava como empregado doméstico na casa dos árabes. Eles me pagavam e assim eu podia custear meus estudos. Me disseram, você vai ser muçulmano, vamos chamar o imã para te ensinar aqui. Eu disse, eu não posso ser muçulmano. É melhor eu ir para casa e ficar lá. Nessa época, existiam muitos combates com a milícia, onde os civis estavam. Vinham para nos matar. Tivemos que nos fechar num quarto por 1 semana, sem comer, só com água para beber. E eu disse, não, gente, eu não consigo viver essa vida de jeito nenhum. Agora me deixem ir para Uganda, porque aqui não há segurança. Na estrada, nas fronteiras do sul do Sudão e de Uganda, havia muitas mortes. Então me disseram, Santos, quando você for, vai ser morto. E eu disse, não, me deixe ir e morrer. Esta região é Bidibidi, no norte de Uganda. Há alguns anos, estava totalmente vazia e cheia de mato. Em poucas semanas, esta região se tornou um abrigo e campo para mais de 300 mil refugiados do sul do Sudão. Em Uganda, temos mais de 1 milhão de refugiados do sul do Sudão. As pessoas morrem. São mortas. Eu perdi o meu pai, eu perdi a minha irmã, eu perdi o meu irmão. Foi um momento doloroso. Na história do mundo, a guerra no Sudão foi a mais longa e a mais sangrenta depois da Segunda Guerra Mundial. Antes do recente conflito, os árabes tentaram islamizar todo o sul do Sudão, que é basicamente a parte cristã. Quando concordaram em separar o sul do Sudão como uma nação, a nação mais jovem do mundo, o mundo inteiro celebrou. Esperávamos que eles fossem se reconstruir, mas, infelizmente, os 2 principais líderes discordaram. Assim, os combates começaram no sul do Sudão. É um país muito rico, muito fértil, especialmente em petróleo. Mas também há outros minerais. Portanto, estão combatendo pelos recursos. É uma guerra silenciosa, afinal, não há muitas pessoas que saibam realmente o que está acontecendo na essência. É uma guerra tribal e, infelizmente, em grande parte, as mulheres em situação vulnerável e as crianças têm sido as vítimas desta guerra sem sentido.
comida, por exemplo, comemos às 9, mas de manhã temos o café da manhã que a ONU nos fornece. Mas, às vezes, a quantidade que costumam dar para as pessoas não é suficiente, porque costumavam dar 12 quilos por pessoa por mês. Não é fácil para uma família numerosa, principalmente para as crianças. Às vezes, os alimentos acabam bem antes do fim do mês. Quando nós preparamos a comida assim, não há desperdício. Não é preciso gastar muita farinha. Esta até consegue chegar até o fim do mês. Muitas vezes, nós acordávamos de manhã e nós encontrávamos os cadáveres dos nossos vizinhos que tinham sido mortos pelos soldados durante a noite. Era muito triste ver aquela cena. Aquela situação era muito difícil. Para nós, ver cadáveres já não era novidade. Ou se morre de fome nos campos para deslocados internos, ou se arrisca a vida para se ser morto pelas milícias em busca de alimentos. Estávamos tão vulneráveis. E nas mãos das milícias e dos soldados do governo, eles muitas vezes matavam os nossos filhos, argumentando que eles se tornariam rebeldes. Alguns foram massacrados e outros foram queimados até virarem cinzas. São cenas muito fortes. E a gente tem até dificuldade de esquecer. Um dos desafios é como levar a cura aos refugiados traumatizados. Esta é uma das igrejas do campo de Bidibidi. Muito simples, aberta. Quando chove, sempre entra muita água. Contudo, muitos refugiados vêm aqui para poder rezar, porque para eles a igreja é o único lugar onde eles podem receber ajuda para superar os seus traumas. Ouço tantas histórias traumatizantes. As crianças são mortas, as mulheres são violentadas, são mortas a tiros na sua frente. Encontramos algumas delas com os braços amputados, as pernas amputadas, os lábios cortados, as orelhas cortadas. Chegam a cortar um membro do corpo para o colocar em água a ferver e nos obrigam a comer e a beber o caldo em que foi cozido. Ninguém pode aceitar isso. É desumano, é inaceitável, é retrógrado. Eu perguntei a mim mesmo, por que é que eu não decidi ser um soldado? Ou prefiro ser um soldado de Jesus? Um soldado que pudesse lutar para levar as almas de volta para Deus. Emaús é um instituto católico de discipulado e evangelização oficialmente aprovado pela Conferência Episcopal. Temos programas para os jovens, crianças, casais, seminaristas e padres. Os nossos ministérios são dinâmicos e se adaptam à situação atual.
Neste momento, um dos desafios é como lidar com os refugiados, especialmente no aspecto espiritual. A formação tem como objetivo ajudar a encontrar Jesus e fomentar a cura interior. Depois os ensinamos a levar Jesus às situações difíceis nos campos. Ao longo dos anos, nós temos visto muitas vidas transformadas. Quando eu vim para a formação no centro de Emaús, eu senti que realmente alguém me amava. Eu senti o amor, porque quando alguém novo chega e entra na sua vida e te ajuda, você sabe que essa pessoa te ama. Porque muitas vezes uma pessoa está dizendo eu te amo, talvez não com palavras, talvez nem sempre com a boca, mas a pessoa demonstra isso através de uma ação para que você cresça espiritualmente e às vezes também materialmente. Então sabemos que essa pessoa nos ama. Muito obrigada, Deus é bom. Todo o tempo. É tão essencial no nosso mundo de hoje compreender o coração de Deus Pai. E só podemos compreender quando refletimos a partir dos nossos próprios pais. Vemos as inúmeras formas como as crianças são maltratadas e, portanto, se abusa da autoridade de Deus. Nas nossas famílias, nos nossos países, aqui na África, algumas crianças são espancadas sem piedade pelos pais, sem as compreenderem, sem as ouvirem. Batem nelas como se fossem animais. Um dia o meu pai me mandou ir a uma loja para comprar uma coisa. E, infelizmente, eu fui correndo. Eu era criança. Eu perdi o dinheiro. E quando eu voltei, eu estava tremendo. E eu me aproximei do meu pai para explicar que eu tinha perdido o dinheiro. De fato, quando eu disse para ele, sabe, papai, eu perdi o dinheiro, eu levei uma surra terrível. E desde então eu fiquei tão magoado que eu não sabia como resolver aquilo. Quando era pequena e andava na escola, sempre que cometia um erro, as pessoas me diziam: "Você fez isso, Deus está vendo e vai te castigar." Assim cresci acreditando que Deus é castigador. E quando eu ouvi que Deus é um Deus que perdoa, eu não entendi. Se os pais usam a autoridade para nos castigar, então sentimos que nos enganaram, que não são fiéis. E por isso, nunca conseguimos pensar num Deus fiel. É por isso que muitas pessoas não conseguem confiar nem mesmo em Deus. Confiam em si próprias, na sua força. Se uma criança comete um erro, a primeira coisa a fazer não é gritar com ela, mas perguntar e compreender por que é que fez isso. Estabelecer um diálogo. A criança não sabe dizer: "Mamãe, papai, eu fiz isso por este motivo." As viúvas vêm de um país devastado pela guerra, o sul do Sudão. E como nós podemos sentir o amor de Deus pelas viúvas que vieram de lá? Será que as guerras e o sofrimento eliminam o amor de Deus? Não. Não eliminam o fato de que Deus ama. Continua a ser a mesma maneira. Ele até ama aqueles que perseguem. Seja o que for, é por fraqueza humana. Não é por vontade de Deus. Tenho medo de arma porque mata. E eu tenho medo da arma porque dispara contra as pessoas e elas morrem.
da faca porque corta as pessoas. Eu tenho medo da polícia porque mata as pessoas. Tenho medo do diabo porque está confundindo o mundo. O Centro Emaús me ensinou a construir a minha relação com Deus, a me aproximar mais de Deus, a me mostrar que eu sou tão valioso aos olhos de Deus e eu sou amado por Deus. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai, me chamaste para ser testemunha junto do teu povo. Eu nem sequer sou digno de me sentar na tua presença, mas por causa do teu grande amor, Senhor, eu invoco o teu Espírito Santo para que venha e conduza os sudaneses do Sul que estão sofrendo. Liberta os meus líderes da ganância. Afasta o espírito de vingança. Tem misericórdia de nós, Senhor, e que um dia possas nos levar de volta ao nosso país. Obrigado, Jesus, por me transformar. Onde está a mãe? Está por aqui? A paz esteja convosco. Gostaríamos de falar um pouco com vocês. A vida aqui é muito difícil. A comida nunca chega. É. A gente não pode desperdiçar nada. Olha só, estão partindo as pedras em pedaços pequenos. A vida das viúvas do campo é extremamente difícil, para dizer o mínimo. Muitas machucam as mãos. As que estão na construção, quando regressam e vão às compras, pelo menos têm o suficiente para ter uma alimentação equilibrada. O problema são os jovens, as crianças, aqueles que assistiram à morte de pessoas, de muitas pessoas. As crianças crescem agora com vingança no coração. Há muito ódio, muita raiva e amargura. Mas agora, a minha missão, juntamente com meus irmãos, com quem eu fiz a minha formação, é trazer de volta estas almas, estes corações feridos. Me deixem ir e morrer era o lema da minha vida. Porque quando a guerra estourou no meu país, durou muitos anos. Eu vejo que não tem diferença entre o lugar onde eu estava e o lugar para onde eu queria ir. Por isso eu disse, me deixe ir e morrer. E esse se tornou o lema da minha vida. Mas quando eu me converti, eu morri espiritualmente. Isso quer dizer que eu estou realmente vivo para o Senhor.
Como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, por isso, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era antigo passou, eis que surgem coisas novas. Isso eu sei porque eu fui transformado. Depois eu fui para o campo, para compartilhar a vida que temos no Senhor com aqueles que também estavam espiritualmente mortos. Por isso eu compartilho com eles que, para nós, a vida pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Na República Centro-Africana, um bispo compra crianças para evitar que elas sejam assassinadas por terroristas. Na Síria, mais de 2.500 crianças que viveram os horrores da guerra recebem leite mensalmente, além de toda a ajuda pastoral. Em Belém do Pará, missionários vão de barco até as ilhas mais isoladas para levar esperança aos que mais sofrem. Tudo isso você pode ver mensalmente no Eco do Amor, o informativo gratuito da Fundação Pontifícia ACN. Ligue agora para 0800 77 099 27 ou acesse o site acn.org.br e peça para receber gratuitamente o seu Eco do Amor. Conheça os projetos apoiados pela ACN e faça parte deste grandioso trabalho missionário presente em mais de 140 países.